Motoqueiro Fantasma Cósmico vs Atrocitus. Vou analisar todos os poderes e habilidades e definir quem venceria em uma batalha mortal. Assista o vídeo. Imagina como seria se o espírito de vingança tivesse o poder cósmico do Galactus? Pois é, a Marvel já pensou e fez. Em uma história alternativa, o justiceiro Frank Castle, já idoso, viu seu mundo ser atacado por Thanos e matou todos os heróis da Terra. Frank desejou poder impedir a destruição e foi abordado por Mephisto, formando um contrato. Castle, agora como um espírito de vingança, retornou à Terra, mas já era tarde demais. Thanos havia destruído tudo. Anos depois, Galactus chegou à Terra em busca de ajuda, mas só encontrou o velho Castle. Castle ofereceu a Terra a Galactus, que o tornou seu último arauto. Juntos, eles viajaram pelo cosmos por milhares de anos até o confronto final contra Thanos. Após a morte de Galactus, Thanos ofereceu a Castle uma chance de se tornar seu braço direito, e assim Castle se tornou um agente pessoal de Thanos. O motoqueiro fantasma cósmico é incrivelmente veloz, com habilidades de velocidade impressionantes. Ele pode reagir tranquilamente ao Baby Thanos. O motoqueiro fantasma cósmico deu um blitz em um grupo de Chitaurians, movendo-se tão rápido que o sistema de defesa dos Chitaurians não conseguiu rastreá-lo. Ele é tão veloz que conseguiu surpreender Thanos em uma investida. Pode voar a distâncias interestelares em segundos, percorrendo uma galáxia em pouco tempo e deixando corpos por onde passa. Portanto, a categoria de velocidade dele está massivamente acima da luz. O motoqueiro fantasma cósmico, também conhecido como Frank Castle, é extremamente durável e resistente. Frank Castle aguentou uma explosão gerada por Cable e a colisão com a cabeça de um celestial morto. Ele aguenta os golpes do Baby Thanos e os ataques diretos do próprio Thanos, incluindo sua rajada ocular. Frank já suportou ser sugado para dentro de um buraco negro e ficou bem. Os motoqueiros fantasmas podem aguentar golpes das Valquírias de Valhalla, que de alguma forma estavam anulando seus poderes, e aguenta golpes do Gladiador sem grandes danos. O Gladiador é extremamente forte. Sua mente é tão resistente que suportou a manipulação mental do Galactus, e rasgou sua mente em busca de informações, algo que deixaria qualquer um louco. Sua resistência é tão grande que aguentou a emanação de uma rajada cósmica do Galactus, e a luta contra diversos heróis em um universo alternativo seguidamente. Foi derrotado, mas sobreviveu ao ataque do Caído, o surfista prateado do futuro, que nem o King Thanos conseguiu matar. Frank não tem alma e pode sobreviver sem a cabeça, podendo colocá-la de volta. Ele é imortal e afirmou que Thanos não poderia matá-lo porque ele já estava morto. O próprio Thanos disse que não poderia matá-lo, mesmo segundos antes de matar Galactus. Exorcismo não funciona contra espírito de vingança. O motoqueiro fantasma cósmico, conhecido por sua força e resistência, possui hacks impressionantes. Ele tem correntes forjadas a partir dos ossos de Setorak, que nem mesmo um buraco negro é capaz de arranhar. Essas correntes são poderosas o suficiente para prender Thanos, que normalmente é retratado como sendo mais forte que Thor e Hulk. Ele possui duas armas que podem disparar Hellblaze, chamas que não são comuns e são extremamente poderosas. Sua moto é equipada com seu fogo, permitindo viajar pelo espaço com facilidade. O fogo é forte bastante para acabar com uma onda da aniquilação, que já foi capaz de matar seres como Thor e Gladiador. Ele pode ir à dimensão do inferno e voltar tranquilamente, algo que está fora do universo. Além do fogo, ele possui mais energia, poderoso bastante para derrubar Thor com facilidade. Ele tem um poder de possessão tão forte que dominou o carro de outro motoqueiro fantasma, armaduras do Homem de Ferro e até mesmo um celestial morto. Pode absorver almas para se curar. Sua telecinese é poderosa o suficiente para desconstruir uma nave. Ele possui a Joia do Tempo, permitindo e manipular o tempo, viajar, parar, retroceder, etc. Um dos ataques mais poderosos da Marvel, o Olhar da Penitência, capaz de devolver a quem olha cada momento de dor das vítimas inocentes. Um ataque contra o qual não é fácil de ter defesa. O motoqueiro fantasma cósmico é extremamente poderoso e sua força é aterrorizante. Ele é tão poderoso que afirma que precisa se conter para não destruir mundos enquanto caminha. O motoqueiro fantasma cósmico conseguiu superar facilmente Thor e Hulk juntos, além da Capitã Marvel ao mesmo tempo. Ele pode derrubar Thanos com facilidade. Seu poder é tão intenso que já colocou Thanos de joelhos. O poder do motoqueiro fantasma cósmico é tão aterrorizante que, mesmo Thanos sendo meio que imune ao Olhar da Penitência, foi reduzido a esqueleto e destruído pelo poder cósmico do motoqueiro fantasma. Será que ele vai vencer a Atrocitus?
A força que vem da raiva é muito grande. E qual foi a última vez que você sentiu isso? Atrocitus é um Lanterna Vermelho, inimigo dos Guardiões do Universo e da Tropa Sinestro. Ele foi o líder das 5 inversões, grupo ao qual ele se juntou após escapar do genocídio cometido pelos Caçadores de Homens, que mataram sua família. Atrocitus estabeleceu o Império das Lágrimas, mas foi eventualmente preso. Ele manipulou Abin Sur, usando a profecia da noite mais densa para incutir medo nele, resultando na morte de Abin Sur e na escolha de Hal Jordan como novo Lanterna Verde. Ele é um poderoso Lanterna Vermelho, o Lanterna da Raiva. Do espectro emocional é o Açougueiro. Ele é bem poderoso. Atrocitus é incrivelmente poderoso e demonstra sua força de várias maneiras impressionantes. Atrocitus é forte o suficiente para enfrentar Apollo fisicamente, e é comparável ao Superman dos 952. Ele também consegue lutar de igual para igual contra Apollo e Caçador de Marte juntos. Vale lembrar que o Caçador de Marte nessa fase é forte bastante para, junto com o Superman, mover uma nave muito maior que a Terra. Atrocitus é tão brutal que pode quebrar uma construção do Lanterna Verde Kyle Rayne e até jogá-lo para longe com um chute. Ele é mais poderoso que o Lanterna Vermelho Kyle Rayne e pode derrotar membros dos Lanternas Amarelos facilmente. Atrocitus pode derrotar e acabar com outros Lanternas Vermelhos facilmente. Até mesmo Zilozox foi derrubada facilmente por ele. Dois dos Lanternas Vermelhos mais fortes juntos são superados por Atrocitus, e ele derrotou sozinho uma formação de Lanternas Vermelhos. Atrocitus é tão poderoso que matou um Guardião, que geralmente é mais poderoso que a maioria dos Lanternas. Ele fez isso não apenas uma vez, mas 2 vezes. Atrocitus fica cada vez mais forte quanto mais raiva ele tiver. Quando ele esteve diante do Açougueiro, o espectro emocional vermelho, um ser de pura raiva, ele ficou tão poderoso que conseguiu lutar contra ele por um momento e até prejudicar o espectro que estava em um hospedeiro. As correntes de Atrocitus podem conter o Açougueiro, um ser basicamente do nível do espectro. Atrocitus é incrivelmente rápido, capaz de realizar feitos de velocidade impressionantes. Atrocitus pode desviar e evitar lasers com facilidade. Ele é capaz de se mover mais rápido que a luz, dando blitz em um pequeno grupo que incluía seres como Supergirl e Guy Gardner. Tem então uma velocidade que passa a luz. Atrocitus é tão rápido que pode acompanhar seres como Hal Jordan e Sinestro, e até acompanhar um grupo de lanternas de diferentes espectros emocionais. Então é razoável dizer que ele estaria em termos de velocidade na escala massivamente acima da luz. Atrocitus é extremamente durável, sua capacidade de suportar danos é notável. Atrocitus é capaz de aguentar ataques combinados de 3 personagens, incluindo Apollo e Caçador de Marte. Ele conseguiu resistir a ataques de Volton, o ser que já foi referido como a própria luz que iniciou o universo. Atrocitus aguenta um ataque surpresa de 3 lanternas vermelhos em suas costas. Mesmo enquanto enfraquecido, ele pode suportar rajadas em seu rosto. Atrocitus é tão resistente que pode aguentar um ataque combinado de várias lanternas vermelhos, e muitos deles mesmos. Ele também pode suportar os massivos ataques de Hal Jordan. Os lanternas vermelhos não têm sinais de vida que lhe permite surpreender Hal Jordan, mas ainda assim Atrocitus o supera. Além disso, Atrocitus tem uma grande capacidade de regeneração. Com o poder de seu anel, ele criou um novo coração para si, mesmo depois que o seu foi arrancado, e ainda curou a ferida momentos depois. Atrocitus possui uma variedade de hacks que o torna extremamente perigoso. Ele pode absorver poderes com um dispositivo cósmico. Os lanternas vermelhos podem absorver o sangue dos outros. O sangue do lanterna vermelho é substituído por um plasma semelhante a napalm, que pode queimar em cinzas em segundos e até agir como ácido. O poder corruptor do espectro emocional da raiva é tão grande que pode afetar até o espectro. Atrocitus tem a capacidade de selar poderosas entidades. Ele conseguiu selar dentro da bateria o próprio Açougueiro, o espectro emocional vermelho. O plasma do Lanterna Vermelha é tão intenso que pode queimar até no espaço e além do físico. O Lanterna Azul da Esperança é incapaz de apagá-lo. E até as lanternas verdes têm muita dificuldade com isso. Assim como os lanternas de diferentes espectros emocionais, Atrocitus pode criar uma construção de energia para atacar. Será que Atrocitus vai tancar o Motoqueiro Fantasma Cósmico? Vamos descobrir na batalha. A batalha entre o Motoqueiro Fantasma Cósmico, Frank Castle e Atrocitus é um confronto monumental. Ambos possuem feitos impressionantes, mas o Motoqueiro Fantasma Cósmico vence, e aqui está o porquê. O Motoqueiro Fantasma Cósmico possui habilidades que vão além do físico, impactando diretamente no campo metafísico e espiritual, como o Olhar da Penitência. Esse ataque devolve todas as dores e pecados das vítimas diretamente à alma, causando um sofrimento impossível de ignorar. Atrocitus, sendo movido pela raiva e carregando
negando inúmeras atrocidades cometidas ao longo de sua existência, seria vulnerável a isso. O motoqueiro fantasma cósmico é capaz de dominar construtos e até entidades, e poderia potencialmente dominar as construções energéticas de Atrocitus, ou até mesmo explorar a conexão de Atrocitus com o espectro da raiva. Frank Castle é virtualmente imortal, e já sobreviveu a feitos que superam qualquer coisa que Atrocitus poderia infligir. Como espírito de vingança, ele não possui uma alma convencional. Isso torna inútil qualquer tentativa de drenagem ou manipulação que dependa de essência vital, algo comum nos ataques de lanternas vermelhos. Frank pode manipular o tempo a seu favor, parando, retrocedendo ou até criando paradoxos que anulam as ações de Atrocitus antes mesmo de acontecerem, com a Joia do Tempo. Atrocitus não tem defesa contra o olhar da penitência ou manipulação temporal. Deixe a sua opinião nos comentários, assista a outros vídeos do canal, pois quem vence hoje é o motoqueiro fantasma cósmico.